É isso aí, povão abençoado, mais um programa Rodeio da Vida. Hoje a mensagem que eu quero deixar para você é falando quando o plano B continua sendo o plano A. Em meio a tempestades e desafios, você permanece focado e não desvia daquele que é o propósito de Deus na tua vida. No texto de Abacuque, no capítulo 3, a partir do versículo 17, o texto diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como as servas e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor sobre os meus instrumentos da música. Então, o que o texto está querendo aqui dizer em Abacuque, porquanto a videira não floresça, porquanto a figueira não floresça. Algumas traduções dizem, ainda que a figueira não floresça. Meus irmãos, eu vejo muitas pessoas desistindo do teu foco, desistindo dos seus objetivos, dos seus propósitos, porque é nesse momento que a confiança, mediante os desafios e dificuldades, é que deve permanecer. Abacuque ali, ele sabia que ele viria um tempo de escassez, que faltaria o fruto no meio do povo de Deus. Ele viveu um tempo de decadência moral e espiritual do povo de Deus, e ainda teve a tarefa de anunciar o juízo de Deus através da invasão babilônica e deportação do povo de Deus ao cativeiro. Olha só, o povo estava sendo atacado, o povo de Deus estava sendo atacado, uma invasão babilônica estava vindo ali para deportar o povo de Deus ao cativeiro. E mesmo assim Abacuque se posicionou dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ele ia permanecer diante dos propósitos de Deus. Meus irmãos, eu faço a pergunta a você hoje, o que você está vivendo, o que você está colocando como propósito de vida, é um sonho ou é uma alucinação? Às vezes você se acha tão pequeno, mas eu quero te lembrar sobre Davi, que Davi era o menor da família, ele estava por trás das malhadas e mesmo assim ele não exultou, ele não recuou, ele entendeu o seu chamado, o seu propósito. Em nenhum momento ele quis usurpar do trono de Saul, ele esperou o momento certo. Sabe, meus irmãos, por que nós não vivemos muitas vezes os planos de Deus? Porque no número 1 nós temos uma dúvida. A dúvida, o que quer dizer a dúvida? Nós não podemos dar atenção aos sentimentos negativos, aqueles pensamentos sabotadores. A dúvida neutraliza a realização dos nossos sonhos. A dúvida neutraliza a nossa fé. A dúvida é o perigo de não definirmos o que queremos de nossas vidas e nos frustramos vendo o tempo passar. Outro ponto que nós desistimos também muito fácil dos nossos focos é o desânimo. O desânimo nos causa o sentimento de inutilidade. Não devemos dar ouvidos às acusações, ameaças, decepções, tristezas. Temos que nos afastar de quem só quer nos dirigir palavras negativas, pessimistas. O Senhor é a nossa força, nosso escudo e nossa fortaleza. Eu tenho escutado do meu pastor Elvis dizer o seguinte, ele sempre lembra isso, que nós somos reflexos das 5 pessoas que nós mais vivemos. Sabe aquela pessoa que fica falando negativo, que não acredita? Será que ela está fazendo bem para a tua vida? No texto de Gálatas, a partir do capítulo 6, ali no versículo 6, ele diz assim: E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, e não houvermos desfalecido, se não houvermos desfalecido. No versículo 10 diz assim: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Sabe, meu irmão, um outro ponto que também nos afasta do nosso foco é a derrota. Será que Deus separa aqueles que Ele deseja abençoar e atender os seus sonhos e o outro que Ele não deseja? Eu estou dizendo aquele irmão que está na tua igreja sentado do teu lado, você fica analisando a vida dele, vendo ele avançar, ele crescer e nada acontece com a tua. Será que existe uma distinção para Deus? Não, não existe distinção nenhuma. O problema não está no desejo de Deus em abençoar, e sim no compromisso do sonhador com os seus sonhos. Caso contrário, é só alucinação. Essa pessoa desiste fácil, ele começa uma faculdade e não vai, ele decide por uma vida saudável, mas só come porcaria. Ele tem um sonho ministerial, mas não tem compromisso. Ele sonha no ministério, mas não tem compromisso com a palavra de Deus. Ele quer prosperar, mas não trabalha.
Ele quer um casamento abençoado, mas trata mal a tua esposa ou teu marido. E ainda tem coragem de colocar a culpa em Deus. Pois aquilo que semearmos será aquilo que colheremos. Caso contrário, vamos nadar e nem na praia nós vamos morrer. Meu irmão, nós nem chegaremos nela. Qual é o seu foco? O outro problema é a demora. Quando a promessa começa a demorar muito, a gente começa a não obedecer a Deus. A gente tem que obedecer a Deus a todo custo. Buscar a face de Deus em todo momento. Não duvide da tua fé. Volte a focar naquilo que realmente importa. A esperança nos faz perseverar mesmo quando tudo parece dar errado. Não desista quando algumas tentativas derem errado. Jesus é o bom pastor. E nós, como cowboys de Cristo, temos o compromisso de cuidar bem do seu rebanho. Rodeio da Vida, mais que um estilo, um compromisso. Programa Rodeio da Vida.